Então, a gente vai começar aqui um prazer danado depois da pandemia, depois das lives da pandemia, a gente ter a possibilidade de voltar a fazer os debates agora também pela via presencial e online, pela via mista, de temas que realmente suscitam, muitas discussões, né. E esse é o caso, o nosso tema de hoje vai ser a respeito de uma resolução que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, aprovou sobre paridade de gênero em tribunais de segunda instância. Então esse é um primeiro tema que na universidade a gente vem discutindo, por que segunda instância? Tribunais regionais federais, tribunais de justiça, por que não também nas outras instâncias, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça. Depois, essa é uma indagação também que eu queria que fizesse parte do nosso debate. Mulheres, mas por que não negros, por que não índios, né? Afora o fato de o que é mulher, a gente está discutindo muito sobre o que seja mulher. Existe mulher, atualmente, mulher que tem falar assim, desculpem se estiver errado, sexo feminino, vagina, mas também tem a mulher trans. Então, o conceito de mulher parece também ser um conceito fluido, né? Afora o fato de que a nossa Constituição, hoje é 3, né, praticamente 4 de outubro, está fazendo mais o 35º aniversário, né? Amanhã, praticamente amanhã, depois de amanhã, dia 5 de outubro, e ela já trazia os critérios para a promoção, né, já trazia de há muito tempo, assim como a Lohmann, de 79, também trazia os critérios para a promoção. Então, em que medida o CNJ poderia inovar depois de 40, 50 anos, 35 anos, no caso da Constituição? E por que não também para o quinto, já que sendo esse, digamos assim, um critério a ser utilizado para a segunda instância, não para as outras, por que não o quinto do Ministério Público, o quinto da advocacia, ou mesmo o terço, né? O terço no Superior Tribunal de Justiça para a advocacia, para o Ministério Público, enfim. E o presidente atual, o presidente Lula, parece já ter dito que nessa vaga aberta em razão da aposentadoria da ministra Rosa Weber, ele parece que não vai tomar em conta, mesmo o Supremo tendo 2 mulheres, né, não vai tomar em conta esse critério. Então, é um assunto muito polêmico, mas que eu tenho certeza, não é, que com a Sandra Chalú aí do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que teve aliás, como sempre, uma simpatia imensa de atender o nosso convite. Acabou de sair de uma sessão do tribunal, está convocada, TRF2, né? Então eu sei que eu vou aprender muito com Sandra, como sempre, né? Como sempre, desde o momento que eu conheci Sandra, eu passei a ter uma admiração tremenda por ela, né? Parentes meus no Rio de Janeiro, então tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, conversar com Sandra. Então, muito obrigado, Sandra, por estar aqui. E também, claro, o doutor Francisco Queiroz, né, Sandra? Professor de todos nós, ex-diretor da Faculdade de Direito do Recife, presidente, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que encampa quem não conhece, a Justiça Federal encampa os 6 estados do Nordeste, né, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, portanto, uma experiência como magistrado, né? Atualmente titular de cartório, salvo engano, ele vai confirmar em Olinda, um grande cartório aqui do estado de Pernambuco, então uma experiência enorme na magistratura, como professor, né? E também nos cartórios. A gente está bem, digamos assim, eu estou bem acompanhado de vocês. Muito obrigado, gente, por terem aceito esse convite. Nós estamos gravando, vamos depois colocar no canal do YouTube do grupo de pesquisa, grupo de pesquisa política e tributação, aspectos materiais e processuais, que é registrado no CNPq desde 2004, né, que vem realizando uma série grande sobre o continente africano, convidando juristas de São Tomé e Príncipe, convidamos há pouco o Procurador-Geral de São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, e é isso. E hoje pela manhã houve uma palestra na universidade, um conjunto de palestras sobre reforma tributária. Mas já falei demais, vou dar a palavra a quem deve ter a palavra. Então, professor Francisco, hoje em dia a gente não sabe, né, Sandra, a quem, se é primeiro as mulheres ou não as mulheres, mas já que a questão é de primazia às mulheres, Sandra, eu queria escutar, não é verdade, professor Francisco? Então, de acordo. Você com a primazia aí. Sandra, muito obrigado. Você com a palavra, Sandra. Hélio, muito obrigada. É realmente uma honra participar aqui da gravação
desse podcast sobre esse tema tão polêmico, um tema inovador. E é uma honra participar com você, por quem tem grande admiração, e especialmente com o Dr. Francisco, a quem também sempre tive grande, imensa admiração, desde o tempo que compõe o nosso queridíssimo TRF5. Então, atuação brilhante como desembargador, como professor, como disse Hélio, professor de todos nós. Então, realmente é uma imensa honra poder participar aqui dessa gravação. Então, nós vamos falar aqui sobre... foi uma resolução inovadora. A questão da paridade de gênero nos tribunais brasileiros é um tema que vem sendo debatido já tem algum tempo. A que eu sei, especialmente em 2017, houve a criação do AJUF Mulheres, e a partir daí houve uma intensificação de estudos sobre a composição de gênero nos nossos tribunais, como se dava essa composição de gênero, como se dava o papel da mulher na magistratura. E a primeira fase do AJUF Mulheres foi uma fase de coleta de dados. Nós precisávamos saber, uma espécie de quantas somos, como chegamos, como que estamos sendo promovidas, e houve todo esse levantamento, houve uma série de seminários que foram realizados e foram efetuadas pesquisas. Paralelamente a isso, a AMB também efetuou pesquisas e o próprio CNJ fez um levantamento sobre essa questão. Havia necessidade, havia um sentimento de que nós, as mulheres, demoravam mais para ser promovidas do que o homem, e que elas, de alguma forma, estavam subrepresentadas nos tribunais brasileiros, não atendendo a tão objetivada paridade de gênero na composição dos nossos tribunais. Esses estudos foram elaborados, havia essa sensação, mas era uma sensação empírica na qual não se tinha dados. Então, foram efetuados estudos à época sobre essa questão, e o que se percebeu à época é que, apesar de, ao longo dos anos, o ingresso feminino na magistratura, e havia uma ênfase, um enfoque especial, pelo menos na sede da JUF Mulheres, na Justiça Federal, vir aumentando, ano a ano, ela vir aumentando essa participação em primeiro grau, participação feminina em primeiro grau, o acesso das mulheres aos tribunais de apelação, especificamente em relação às promoções por merecimento, se dava de uma maneira muito mais reduzida se nós formos comparar com o número de colegas do sexo masculino. Isso é um fato, isso foi constatado, havia essa noção, essa percepção, mas não havia comprovação, não haviam estudos. Foram, então, elaborados estudos, e no início houve uma elaboração, inclusive quase que sem cada um fazendo um estudo dos seus tribunais, evoluindo. Depois houve uma evolução, houve a própria pesquisa do próprio CNJ a respeito desse tema, e verificou e constatou-se isso, que o número apesar das mulheres serem em torno de 39%, 38%, 39% do quantitativo de magistrados brasileiros, a participação feminina nos tribunais de apelação não chegava a 25%. E havia também uma certa percepção de que isso era uma questão de tempo. Havia sempre uma noção, com o passar dos anos, isso vai alterando. Mas o levantamento dos dados fez-se chegar à conclusão de que essa participação feminina nos tribunais de apelação, ao invés de aumentar com o tempo, ela estava sendo reduzida.
ela não estava nem aumentando, ela estava sendo reduzida. Ou seja, houve todo um estudo no sentido que as mulheres tinham realmente um pouco mais de dificuldade de acesso aos tribunais. Isso é fato. Isso ficou constatado, isso está inclusive, no o voto da conselheira Salise, no, 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 na minuta de resolução que aprovou a resolução, ela fez um vasto levantamento da participação feminina e colocou-se, na verdade, que a participação feminina, a pedido da relatora, ela até colocou aqui, ela vai passar, até peço para ler, o Departamento de Pesquisas Judiciárias, ele levantou os dados entre 1980 e 2021, e as mulheres nunca chegaram em patamar superior a 31%, atingindo entre 91 e 2000 o pico. E, na verdade, desde então não aumentou. Esse número não aumentou. Em outras palavras, nós temos essa representatividade de 38% no Poder Judiciário, mas nós não chegamos a 25,7%. E essa média se manteve estável nos últimos 10 anos. Ou seja, não houve um aumento. E, na verdade, em relação à questão da interseccionalidade, que o Hélio estava mencionando, essa assimetria é muito mais marcante, porque nós temos apenas 9,7% de desembargadoras negras ou pardas e 1,5% de desembargadoras pretas. Então, essas pesquisas foram realizadas, e o que foi entendido, o que vem se defendendo, que isso, na verdade, ensejava uma violação ao princípio da igualdade substantiva nos próprios tribunais. Então, a partir daí, começou-se a pensar, na verdade, a partir do momento que nós tivemos acesso a esses dados, nós começamos a magistratura brasileira, a participação das mulheres, um grupo de mulheres, começou a pensar sobre a possibilidade da existência de ações afirmativas no sentido de propiciar essa efetiva paridade de gênero na composição dos nossos tribunais. É o fato, na verdade, da questão do que eles chamam do chamado, mencionam muito, o chamado teto de vidro, que as mulheres e outras categorias, outras chamadas, denominadas minorias, acabam sofrendo, na verdade. Não se trata, em momento algum, dizer que os colegas homens que foram promovidos não eram merecedores. Muito pelo contrário. Os nossos tribunais, eles atendem aos critérios, existe uma resolução do CNJ que estabelece critérios, a própria Loman estabelece critérios, existe resolução já do CNJ estabelecendo critérios para promoção, e, pelo menos até onde eu sei, todos os colegas homens que foram promovidos por merecimento, todos atenderam a esses critérios. Mas, por um acaso, de alguma forma, nunca as mulheres se enquadram nesses critérios. Será que nós não temos mulheres efetivamente merecedoras de serem promovidas? O que será que acontece? O que aconteceu? Será que entre esse vasto, essas 38%, 39% de participação feminina, nós não temos mulheres aptas a serem promovidas por merecimento? O que efetivamente acontece? Por que as mulheres não atingem? E aí cito, por exemplo, vou falar aqui de cabeça dos dados do meu tribunal. O meu tribunal, até hoje, de 1989 até hoje, ele só teve
4 desembargadoras promovidas por merecimento, sendo que 2 ano passado. Então, até 2022, nós só tínhamos tido 2 desembargadoras promovidas por merecimento no nosso tribunal, sendo que é um tribunal que tem uma participação feminina bastante razoável há muito tempo. Ele foi a primeira mulher juíza federal brasileira, ela foi carioca, era a juíza federal Maria Rita. Nós tivemos no primeiro concurso para a magistratura federal, aquele concurso de 1972, salvo engano, nós tínhamos uma mulher, e era carioca. Nós tivemos mulheres em praticamente todos os concursos do Tribunal Federal de Recurso, mulheres cariocas, no concurso do Tribunais Federais de Recursos. E no nosso tribunal, as promoções e tivemos sempre uma boa participação feminina, mas as promoções por merecimento, elas acabam não sendo promovidas. E o teto de vida não é que haja uma misoginia dos tribunais, não é isso. Eu não estou falando que nossos tribunais tenham algum tipo de misoginia, não é isso. É que apenas existe uma série de obstáculos ocultos, é o que eles falam de teto de vidro, porque existe, na apuração de promoção para o merecimento, ela embute uma carga de subjetividade. Porque, óbvio que os critérios, é evidente que os critérios são objetivos, existem toda uma mesuração de merecimento, mas existe também uma certa carga de subjetividade. E nessa carga de subjetividade, talvez a proximidade, como o número de desembargadores homens é maior que o número de desembargadores mulheres, historicamente, acaba tendo uma proximidade, talvez uma afinidade maior entre desembargadores homens com magistrados homens. É natural, é normal. Isso acontece. Então, acaba que para as mulheres acaba sendo mais difícil chegar àquele vínculo para demonstrar o seu merecimento do que os magistrados homens. É natural, é normal. Isso vai acontecer até que exista uma composição paritária na qual esse vínculo de mulheres, eventualmente de mulheres com mulheres e de homens com homens, possa ser paritário no próprio tribunal. E aí, por isso se demandou essa ação afirmativa, na verdade. Então, assim, eu acho que a constitucionalidade, a Constituição de 1988, ela traz no seu artigo 5º o princípio da não discriminação, da dignidade da pessoa humana, da promoção do bem sem preconceitos, e a paridade de gênero dos tribunais pode ser vista como uma medida para garantir a igualdade de gênero, é um dos pilares do sistema democrático. Aquele velho princípio da igualdade material, que implica tratar igualmente os iguais e desigualmente desiguais na medida das suas desigualdades, ele se aplica claramente ao contexto da falta de representação feminina nos tribunais, que pode ser considerada como uma desigualdade que deve ser corrigida. E essa paridade de gênero pode ser vista também como uma ação afirmativa, que é reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como uma forma de legítima correção de desigualdades históricas. As ações afirmativas são consideradas como compatíveis com a Constituição, desde que sejam temporárias, proporcionais e voltadas para a promoção da igualdade. Então, a presença de mulheres nos tribunais é fundamental para garantir a diversidade e representatividade na tomada das decisões judiciais, tanto que o próprio Conselho Nacional de Justiça adotou recentemente também resolução sobre o julgamento sob a perspectiva de gênero, também uma resolução sobre a efetivação de julgamento sob perspectiva de gênero. E essa falta de diversidade pode resultar numa visão limitada das questões que afetam
mulheres e outros grupos minoritários. E aí sim, nós estamos falando de negros, indígenas, todas essas questões que envolvem essa interseccionalidade. Então, assim, é importante ressaltar que os objetivos dessa resolução que estabelece a paridade de gênero, ela busca corrigir uma disparidade evidente histórica de gênero nos nossos tribunais. Isso o Supremo Tribunal Federal, ele já, como eu já disse antes, ele emitiu diversas decisões sobre questões semelhantes, pois a jurisprudência tem e a jurisprudência do Supremo, quer dizer, nós temos a questão das cotas para negros, na questão do acesso das universidades para concursos públicos. Então, são questões que o Supremo que são em muito semelhantes. Eu acho que um outro ponto que a gente tem que destacar seria a questão da competência do Conselho Nacional de Justiça para estabelecer, por resolução, a paridade de gênero nos tribunais brasileiros. Essa questão, o Conselho Nacional de Justiça é uma instituição criada pela Constituição de 88, mais especificamente pelo artigo 103b da Constituição, e esse artigo confere ao CNJ a função de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pela observância do artigo 37 da Constituição, que trata dos princípios da administração pública. Então, ele possui competência para estabelecer normas de caráter administrativo que disciplinam o funcionamento dos tribunais. Isso inclui a resolução de edições que tratam de questões administrativas, como organização, funcionamento e procedimentos internos. E aí eu falo, eu entendo assim que a nossa Constituição, ela consagra entre os seus princípios fundamentais, como a igualdade e a não discriminação. E o CNJ, ao editar resoluções que promovam a igualdade de gênero nos tribunais, ele está exercendo essa competência de assegurar esses princípios. O CNJ, ele também pode utilizar sua competência para implementar ações afirmativas que visem corrigir desigualdades historicamente presentes no Poder Judiciário, e a paridade de gênero pode ser considerada uma ação afirmativa para promover a igualdade. E, como aquilo que eu já falei, já temos uma série de precedentes e que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade de resoluções do CNJ para promover ações afirmativas. E o professor Daniel Sarmento, que elaborou o parecer que ajudou a embasar a resolução do CNJ e o voto da conselheira Salise Sanchetoni, ele inclusive menciona uma questão que foi decidida pelo CNJ, que foi a questão da proibição do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário. Não havia nenhuma norma legal que estabelecesse essa vedação. Essa vedação foi estabelecida por resolução e essa resolução foi considerada constitucional, porque entendeu que isso atendia aos princípios da moralidade da administração pública. Então, nós temos esse precedente, que é bastante relevante, que, de certa forma, ele inovou ao regulamentar sobre uma questão de administração do Poder Judiciário, que não estava prevista por medida legislativa. Então, é importante, óbvio, que a atuação do CNJ deve respeitar os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. E as resoluções devem ser adequadas e necessárias para atingir esses objetivos. E eu entendo que essa resolução do CNJ, ela tenta atingir esse objetivo. Então, a partir disso, eu entendo sim pela condicionalidade, ela tenta assegurar essa igualdade material, é uma desigualdade histórica que vem e que não vem se corrigindo historicamente.
A professora Jane Reis, a professora da UERJ, aqui do Rio de Janeiro, nossa colega juíza federal, ela até fala que havia um feminismo de segunda geração dos anos 80 e 90, segundo o qual se entendia que tudo era questão de tempo, que as mulheres tinham ascendido aos bancos escolares, elas estavam chegando ao mercado de trabalho e que, em questão de tempo, por nós termos todas estudado, por todas termos nos formado, seria uma questão de tempo para ascendermos ao topo das carreiras, ascendermos ao topo, e que nossa progressão funcional seria uma simples questão de tempo, mas o que se viu é que isso não ocorreu. Essa questão, essa ascensão não ocorre, não é só no poder, verdade seja dita, não é só no poder judiciário. E não é só no poder judiciário, e quando nós falamos, e se formos falar da ampliação de justiça, tem um estudo que eu vi uma vez, analisando a proporção de mulheres formadas e mulheres sócias de escritório. Essa desigualdade, esse teto de vidro, ele é bastante claro, mesmo na advocacia. Esse estudo ele analisava os 100 maiores escritórios brasileiros, havia um estudo que analisava os 100 maiores escritórios brasileiros, então verificava assim, nos bancos escolares, as mulheres, nos bancos das faculdades de direito, as mulheres chegavam a ser até em quantidade superior aos homens. Chegava na hora de contratadas como estagiárias, a proporção era praticamente 50%. Quando nós chegávamos em advogados júnior, diminuía um pouco, mas ainda 40 e poucos por cento. A partir do momento que a ascensão ia chegando, chegava a ser o ponto que o número de sócias majoritárias de grandes escritórios não chegava a 5% do número de mulheres. Então, é uma questão realmente estrutural, ela é uma questão estrutural e é uma dificuldade real. Então, o que o CNJ objetivou com essa resolução é a formação dessa igualdade material, tanto que ela é de caráter transitório. Ela estabelece um patamar de 40%, por que 40%? Porque 40% é a quantidade, é o percentual de participação feminina em primeiro grau. Então, ela estipulou esse patamar de 40% e determinou que a ação afirmativa, essa paridade de gênero, ela vai prevalecer até que esse patamar seja estabelecido. Então, ela é transitória, ela visa corrigir essa desigualdade, essa dificuldade, e ela seria transitória. Aí, Hélio mencionou agora, na verdade, a questão Hélio havia mencionado a questão por que só para promoção, acesso ao segundo grau? Porque normalmente essa dificuldade maior vem ocorrendo nas promoções para os tribunais. É onde se verificou a grande dificuldade, ou então a maior dificuldade de acesso. Existe uma dificuldade, sim, de acesso às mulheres, às vezes em promoções, mas talvez não seja nas promoções por merecimento, mas sim porque muitas vezes algumas mulheres, em razão de filhos pequenos e contextualização familiar, elas demoram mais para promoverem, uma não desejam promover talvez para um lugar tão distante, mas acabam se promovendo. Então, essa desigualdade não foi tão gritante, eu acho que houve uma análise realmente numérica, porque você, ao analisar a questão da desigualdade, houve todo esse levantamento de dados estatísticos, então verificou-se que essa quantidade não era tão grande, essa dificuldade de acesso às promoções não era tão grande na promoção da magistratura titular, da substituto para a magistratura, para ser juiz titular.
Já em relação ao CNJ, eu acho que o CNJ resolveu realmente começar em pequenos passos, na verdade, tentando, se na verdade, a partir do momento que nós tenhamos um número, talvez assim, tentando fazer com que talvez essa ação que com o tempo possa ocorrer, talvez se tivermos um número maior de desembargadora, tenhamos um número maior de mulheres concorrendo ao próprio Superior Tribunal de Justiça, e a questão, na verdade, do Supremo Tribunal Federal é que o CNJ não tem atribuição para regulamentar a atuação do Supremo Tribunal Federal, então não poderia realmente, em relação ao Supremo Tribunal Federal, essa resolução não poderia prevalecer. Havia também uma questão relativa na proposta de resolução à antiguidade. Talvez aí a questão fosse um pouco mais complicada. O parecer do professor Daniel Sarmento também verificava a questão da constitucionalidade, o voto da conselheira Salise também era pela constitucionalidade, mas entendeu-se que era uma questão que realmente havia uma questão de constitucionalidade um pouco mais duvidosa, e preferiu, houve uma opção, na verdade, de limitar o que pelo menos em se limitar à promoção por merecimento. A resolução, ela ficasse apenas, ela ficasse limitada à questão da promoção por merecimento. A resolução vale a partir de 2024, ou seja, e não vai atingir as promoções que estão em andamento. Então, a meu ver, eu defendo sim a constitucionalidade, a necessidade a razoabilidade, a constitucionalidade, a razoabilidade e até uma certa necessidade da edição, sim, dessa resolução. Mas sei que é uma matéria bastante controvertida e adoraria ouvir a opinião do Dr. Francisco a respeito do tema. Então, agora nós vamos escutar, primeiro agradecendo a você, né, a sua exposição, né, e em seguida, aqui o professor Francisco Queiroz publicou um artigo sobre o assunto, né, que foi bastante divulgado entre os juízes da quinta região, entre a comunidade universitária. Professor, e aí o seu artigo, o CNJ, foi além da sua competência, não foi? Verde, Fale um pouco aí. Verde, não estão me ouvindo bem? O meu artigo foi publicado recentemente no Conjur. O nome do artigo é Inconstitucionalidade Encoberta por Nobre Motivação, Promoção de Juiz por Gênero. Vou começar dividindo aspectos formais e materiais. Quanto aos aspectos formais, isso é uma matéria que eu venho me dedicando ao exercício de atividades normativas por órgãos reguladores secundários, estão abaixo da lei, abaixo da Constituição, como as agências reguladoras, o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional e o CNJ, por mais nobre que seja, se enquadra nessa situação. Eu, inclusive, tenho um livro sobre o princípio da legalidade que fala disso, da necessidade de preservação do núcleo estabelecido na norma primária e secundária, que é a lei, para respeito ao princípio da legalidade. Aqui tem um exemplo marcante disso. O Supremo tem várias e várias decisões sobre resoluções da Anatel, da ANEEL, do Bacen, que, por mais nobre que sejam os motivos, vão expressamente de confronto à lei. Normalmente, quando as pessoas querem contornar, diz, não, está suprindo uma lacuna relevante. E aqui eu fui me valer de uma coisa que eu acho interessante, é a consulta aos textos sedimentados antigos sobre a matéria. Se você pegar as constituições republicanas brasileiras, sobretudo a partir de 1946, todas elas são muito claras. E, para mim, o maior jurista que o Brasil já teve chama-se Francisco Pontes de Miranda. Ele, no comentário à Constituição de 46 e na de 67, ele é muito claro sobre a objetividade dos critérios para a promoção de juízes. Antiguidade, observada o tempo de exercício na classe e merecimento. A questão do merecimento é algo que nós sabemos que, historicamente, sempre foi muito fluido. E um esforço do CNJ, com essa resolução 106,
foi tentar racionalizar. Eu cheguei a presenciar, quando era presidente do tribunal, já lá se vão muitos anos, fui ao CNJ por uma razão qualquer que eu nem lembro mais, e assisti parte da sessão onde se discutia a nulidade de uma promoção de merecimento, salvo engano, do TJ da Paraíba, onde o relator lia os fundamentos dos magistrados. Um desembargador dizia, olha, esse magistrado foi promovido, embora ele, em termos numéricos, não tenha a produtividade do impugnante, mas é um indivíduo altamente digno. Eu conheço ele desde pequeno, inclusive o pai dele, quando desembargador, foi quem me promoveu. O outro disse, eu sou testemunha de que vi ele na missa do dia de domingo, ali não sei aonde, levantar-se para dar lugar a uma senhora. Os argumentos mais ridículos possíveis. E aí o tribunal anulou. Isso aí é verdade. Os merecimentos, ainda hoje, mundo afora, por mais objetivos que sejam, mas são objetividades, digamos assim, valoráveis. E aí, de certo modo, entra subjetivo. Isso é uma realidade. Muito bem. Mas a Constituição, ela não veio a prever um terceiro elemento. E a própria Constituição, na interpretação do Supremo Tribunal Federal, ela considerou recepcionada integralmente a Lei Complementar 35 de 79, a Lei Orgânica da Magistratura, que só prevê promoção por antiguidade, e antiguidade na classe, e por merecimento. E observe, essa regra não é uma regra exclusiva para magistrado, não. Essa é a mesma regra, pois mesmo do Ministério Público. Essa é a regra para todos os servidores. Olha a Lei 8.112. Olha, eu tive trabalho, eu tenho em casa, é minha área de direção de levantar 10 estatutos de servidores públicos estaduais. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e vários outros. Nenhum deles tem outro critério a não ser tempo de serviço na classe e critérios de merecimento. Eu entendo a posição do CNJ. Nós estamos hoje num período muito difícil de ativismo. Todos esses órgãos normatizadores secundários estão numa época de ultraativismo. A Constituição está banalizada, sobretudo, e o elemento mais frágil, o calcanhar de Aquiles da Constituição, é algo muito nobre, a ideia de princípios. Eu, lá na pós-graduação em Direito, eu digo, olha, levante do Supremo Tribunal Federal 50 decisões do Supremo fundadas em princípios, dois princípios bem fáceis, razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade e proporcionalidade é feito de chiclete na boca. Mastiga de um lado, mastiga do outro, serve para o que você quiser. E os princípios que deveriam servir para facilitar a interpretação das regras, para completar os vazios constitucionais, não. Servem para destruir regras expressas. Vou dar um exemplo. E aí eu saio do CNJ. Vamos ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, o órgão de topo da nossa Poder Judiciário, também comete esses excessos. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra agora no Rio Grande do Norte, no lançamento do livro do professor Edilson, e minha palestra chamava-se A Implosão do Judiciário, o papel do STF. Por exemplo, nada mais nobre do que punir atitudes graves contra gays e etc. e tal. Mas o Supremo criou tipo penal por analogia de equiparar, digamos, algo que alcançasse o universo jurídico dos gays a crime racial. Não existe raça gay em canto nenhum do mundo. Um exemplo. Outro exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal era trabalho do Constituinte, derivado, considerou família de duas pessoas do mesmo gênero. Eu não sou conservador, acho. Tenho pessoas amicíssimas que são do mesmo gênero, vivem felizes para sempre, e etc. Mas a Constituição é que devia ter sido alterada. Quando eu vi aquela decisão do Supremo, eu fui examinar todo o trabalho, não é a técnica mais adequada, mas dá um caminho. Toda a técnica de construção do dispositivo constitucional sobre família. E é expresso. Tem 10 pronunciamentos. Então, o Supremo resolveu que, na ideia de uma construção
digamos assim, de uma mutação constitucional, usando uma expressão de Marcelo Neves, ele pode fazer o que bem quiser. Querem ver outro exemplo? Eu sou absolutamente avesso aos abusos dos bolsonaristas. Mereciam todas as punições do mundo, mas eu não tenho a menor dúvida que, juridicamente, o Supremo Tribunal Federal não pode funcionar como tribunal de primeira instância nesses processos criminais contra pessoas que praticaram crimes que tinham como vítimas ministros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal, a Constituição tem previsão de que, quando a vítima de um crime for ministro do Supremo Tribunal Federal, a competência é do Supremo? Não. As pessoas vão tolerando numa ideia equivocada de que, às vezes, os fins justificam os meios. Só às vezes. Mas quem define que vezes são essas tem sido o Supremo Tribunal Federal. Tá certo, vamos na expressão grosseira. Nós temos um Congresso vagabundo. Um Congresso, eu já estou aposentado e sou mais velho, posso dizer, um Congresso que você votar a favor do doutor Hélio ou da doutora Sandra depende de quanto o Executivo libera de verba. Isso imagine que fosse a senhora mãe de Hélio, o vice Hélio, dizer, olha, eu vou votar de um jeito dependendo de quanto me deem de liberação de verba. A mãe puxaria a orelha dele e dava-lhe uma chinelada. Você não tem vergonha, não? Vai cometer um ato desse? Mas isso no Brasil é tolerado, consentido e aceito. A técnica de liberar verbas para obter resultados com as pessoas não têm ideologia naquela casa. Nenhuma das duas casas. A Câmara é pior ainda. Tem a ideologia deles é quanto eu tenho de vantagem se agir. Eu sei que o Congresso é isso. É horrível esse Congresso. Mas é o Congresso que nós temos. Aí eu digo, já que o Congresso não vale muita coisa, eu vou legislar. É assim que tem sido feito. Assim tem feito a ANEEL, assim tem feito o Bacen, assim tem feito o CNJ, em várias passagens. Eu até esqueci lá no carro, eu enumero uns 5 provimentos do CNJ que vai muito além do que a lei diz. Por exemplo, tem matéria referente a uso capião administrativo. Você olha, tem regras do Código de Processo em relação à ação de uso capião que não poderiam ser afastados. O CNJ afastou, não estava nem aí. Tem processo que nem cita réu. O réu, local incerto não sabido, não sabe quem é, e fora das regras de citação dessa maneira. E assim, o Brasil está numa época em que cada um faz o que quer, se tiver força. E aí eu vou entrar no aspecto objetivo da nova proposta de provimento. As pessoas não foram tão inocentes, foram politicamente hábeis, tão hábeis quanto os congressistas. Por exemplo, por que é que concentraram esse poder, essa mudança só nos magistrados de carreira? Se entrasse, o que deveria ser? Qual é a justificativa? Por exemplo, no Tribunal de Justiça daqui de Pernambuco, não tem uma pessoa do 5º o sexo feminino. Aí esses eu poupei. Mas quando eu poupei esses, eu agravei a situação dos outros, porque não está dito naquele artigo 1º modificado que o 40 e 60 serão só os da carreira. Então, se eu encho o 5º de sexo masculino, eu tenho que colocar um mecanismo de compensação. Os tanques se comunicam. Isso é verdade. Agora, se a proposta da conselheira envolvesse o 5º, o representante da OAB votaria contra. E o representante do Ministério também. Aí foi, não vou usar jogada no sentido mal, foi técnica de política. Eu vou tirar esse. E tem outro elemento. O STJ, sabe quantas ministras mulheres tem? 6. Como é que eu digo? Não, eu vou colocar na base, porque só estou falando da base. Por que só a base? Para os ministros do STJ não votarem contra, nem do STF. Então, dizer, não, é porque a questão é passo a passo. O passo a passo eu vou colocar só para o 2º grau, para poder não levar cacete, desculpa a expressão, nem do representante da OAB, nem do Ministério Público e nem dos ministros que compõem o CNJ. Porque se tivesse de se dizer é uma aplicação da regra constitucional, a regra constitucional tem que ser aplicada uniformemente. Não pode ser, eu só aplico para esse pedaço. Esse pedaço mais frágil eu aplico para ele. Esse que é mais forte eu deixo de lado.
Eu tolero uma inconstitucionalidade. Não há inconstitucionalidade, há uma injustiça. Por quê? Eu só posso dizer que o princípio de justiça, o princípio só se aplica quando eu não tenho uma regra expressa. Se a gente for para Humberto Ávila, se eu tenho uma regra constitucional expressa, ela é que é válida. Eu não posso dizer, mas tem um princípio que é algo mais diáfano que eu acho que é mais importante. Então, eu excluo a regra e aplico um princípio que eu entendo que deve ser assim. Porque o maior problema do princípio é que, como ele não tem uma concretude, é feito fantasma na igreja. Um vê de um jeito, outro vê de outro. E um vê o fantasma que bem quer. Essa é uma questão. Aí eu acho que aí houve um erro. E é um erro que as pessoas não vão se aperceber mais adiante, que é o seguinte. Quando eu coloquei esse preferencial correção do rumo em relação às mulheres, eu estou esquecendo tribunais de regiões longínquas, onde tem muitas filhas de magistrados do segundo grau, onde tem noras, sobrinhas. Façam essa pesquisa que foi feita, pesquise daqui para frente quantas filhas, esposas e coisas vão entrar nas listas. Elas serão proibidas? Não serão. Eu apontaria daqui para sempre, que eu conheço uns 4 tribunais onde só as parentes dos desembargadores dariam a lista completa. E não estão impedidas. Elas vão ser preferenciais. Esse é um aspecto. Outro aspecto interessante é onde é que estão as cotas raciais? Se eu olhar para a minha região, a 5ª região, temos excepcionais juízas. Nenhuma. Tem uma, eu chamava moreninha, agora é parda. Uma parda. Uma boa juíza. Todas as outras são brancas. Quando eu consolidar no segundo grau essas juízas brancas, cadê a correção da distorção histórica racial? Eu estou consolidando uma injustiça racial que é muito maior do que essa injustiça, essa pretensa injustiça da questão de cota de gênero. Essa é uma questão que me parece interessante. E tem outro aspecto. Aquela decisão, o Daniel Sarmento é um professor respeitável, eu gosto muito dele, da UERJ. O Daniel Sarmento usa uma referência a um caso, que aquele caso, ele, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, disse que ele tinha que ser observado pelos outros poderes, que era o que o CNJ tinha feito, era interpretar um princípio constitucional. Se assim o é, e neste caso o é, a aplicação terá que ser não só para os magistrados, para os membros do Ministério Público e para todas as carreiras do serviço público. Porque como é que eu vou dizer? Eu só vou corrigir para os magistrados. E eu não vou corrigir para os servidores do judiciário? E o CNJ tem o poder na parte administrativa, também sobre os servidores. Então, a resolução do CNJ, a que aplicou-se aos magistrados, teria que se aplicar aos servidores. Mas se aplicar no servidor, teria outra questão. É que os servidores são sujeitos a um regime jurídico único, a Lei 8.112, no âmbito federal. Se é em relação aos servidores, nós teríamos que aplicar também aos servidores do Executivo, os delegados, os agentes policiais, todos os agentes públicos. Então, essa regra do 60-40, ou de X mais Y, teria que ser aplicado com a ideia de igualdade. E a prioridade passaria a ser, em todo o conjunto do serviço público, de gênero, e não de correção da histórica e centenária distorção racial que nós tivemos. Eu faço pesquisa sobre essa questão racial aqui na região, e é terrível quando a gente vai ler os livros de registro que eu tenho acesso, por gentileza de colegas meus de registro de imóveis aqui da Zona da Mata, onde você vai ver a descrição de pessoas pretos e pretas no século XIX. O indivíduo comprou uma fazenda com tantos alqueires, e nela constava 50 negros, 30 da nação de Angola e 30 de tal. Aí descrevia o negro 1, altura 1,68 m,
compleição, coisa, dentição incompleta, faltando tal dente, apto ao trabalho braçal, inapto ao trabalho de casa, fulaninha de tal, franzina, muito boa cozinheira, apta ao trabalho de casa, pessoa de temperamento dócil, que pode trafegar no ambiente familiar. Veja, essa distorção histórica, ninguém está se lembrando. Eu vi a sessão, achei muito interessante, a sessão do CNJ, aparecendo várias colegas nossas aqui do primeiro grau, tudo pulando. Eu olhei assim, cadê as pretinhas? Nenhuma. A sessão do CNJ foi interessante. Então, na verdade, está sendo uma resolução para as colegas nossas, juízas brancas, ter acesso ao tribunal. E passando por cima, no meu entender, é o seguinte: ora, se o critério, a falha no critério objetivo, a gente tem que consertar o critério. Ou, se tudo isso pode ser feito, que está na resolução, com uma modificação constitucional. Porque o artigo 93 da Constituição não é cláusula pétrea, não. Pode ser alterado. Agora, eu alterar o artigo 93 da Constituição, onde tem dois critérios objetivos de acordo com a Constituição e alternados para promoção, para compor um terceiro elemento, gênero, que terá um peso ponderado, aí a matemática que eu gosto, maior do que o do merecimento, eu criei um critério novo. Eu não supri a omissão, não. Eu vi um dos conselheiros falando, com todo respeito, não passaria na minha prova da faculdade. Não, estamos apenas suprindo uma omissão constitucional. Primeiro, não é papel do CNJ suprir a omissão constitucional. Isso não é ação afirmativa, é atuar como legislador positivo. E segundo, não tinha omissão alguma. A Constituição fixou dois critérios alternados para todos os servidores no Brasil. Para os militares, vamos fazer dos militares também. E por que os militares não? Nós temos quadros de oficiais femininos, mas tem quadros que não são. Imagine que no campo da aviação de apoio, eu tenho oficiais, alas, tenentes do sexo masculino e feminino. Agora não. Eu tenho 50 tenentes femininos, sexo feminino, e tenho 151. Até que alcance 60% ou 40% de oficiais femininas, os homens não serão mais promovidos. A regra seria a mesma. Ou então é incoerente, ou então não é uma regra, é uma tentativa, não é a posição de Sandra, mas eu digo, o que está encoberto é uma tentativa de beneficiar um conjunto que está na sua esfera de poder. Isso me parece uma piada de cunho político, que se dizia assim: um político foi em uma região e disse que era um absurdo pessoas terem tantas cabeças de gado e os outros não terem nada. Se ele fosse eleito, ele iria mudar, ia haver uma redistribuição. As pessoas aplaudiram, ovacionaram. E ele repetiu a mesma frase com os caprinos. Quando ele falou nos suínos, sacudiram fezes de porco, sacudiram pedra nele. Por quê? Porque era uma região de criador de porco. É a mesma coisa. O que está se fazendo, não estou chamando ninguém de criador de porco. Eu estou apenas mostrando. Quando alcança seu interesse, eu sempre digo isso na faculdade, você tem que observar que o agente público, como qualquer outro, é assim: quando é algo que é do seu interesse, ele diz que aquilo é um requisito imprescindível para o exercício da função. Quando é dos outros, é privilégio. O Ministério Público Federal é cheio disso. Licença, prêmio. E tem um monte de vantagens que eu não vou falar aqui, que eu não estou aqui falando do Ministério Público. Mas eles falam mal dos outros e não olham, feito macaco, não olham para sua cauda. O empresário diz: eu preciso ter incentivo para produzir. E não quer pagar o imposto de renda sobre grandes fortunas. Enquanto você tem países como a França, tudo, que tem uma tributação sobre a renda que vai a 50% ou mais. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, bizonhamente, disse que acima de 27,5 era confisco no imposto de renda. Só se criasse um imposto sobre grande fortuna. Eu vi numa oficina de trabalho com os outros presidentes dos TRF, em 2006, em São Paulo, o Antônio Hermídio de Moraes dizendo que ele era a favor do imposto sobre grandes fortunas. Porque imagine uma pessoa como ele, que naquela época tinha um rendimento mensal de dividendo de X milhões, ele disse lá, nem lembro mais quanto era. Ele dizia naquela época: quem é que, por mais rico que seja, precisa para viver, e viver muito bem, mais de 300 mil reais por mês? Naquela época. Os outros 10 milhões que você ganha, você vai reinvestir, para reinvestir, para reinvestir. Então, 27,5 é pesado para nós, da classe média.
Mas para quem é milionário, não é não. Eu vi da presidente da L'Oréal, da França, a mulher mais rica da França, dizendo a mesma coisa. A tributação, a soma da tributação dela era 52%. E ela achava que estava certo. Ela estudou em escola pública, universidade pública, tem o serviço de saúde, e ela tinha uma renda que era muito melhor redistribuir com quem não tinha do que sofrer a violência urbana, a violência decorrente das grandes divergências. Isso acontece no Brasil. É um país, desculpe a sinceridade, cada um por si. Se eu tenho o meu pedacinho e dá para eu tirar vantagem, eu faço. Isso aqui, me desculpe, é um exemplo. O que caberia num estudo desse, muito bem feito, da conselheira, era encaminhar uma proposta de alteração constitucional. Eu acho que seria certo. Agora, do mesmo jeito que eu entendo que o Banco Central, quando resolve, através da reunião do Conselho, todo mês parece programa de televisão, assim, vamos ver se eles vão diminuir 0,5% ou vão subir 0,5%, e o indivíduo se arvora no direito de ser o responsável pela tutela da economia do país, em descompasso com a política de governo, um querendo desenvolvimento e outro proteger o banqueiro, um querendo... E aquele indivíduo... O Brasil hoje é um país esfacelado. O executivo não tem força, porque o executivo, a parcela... O professor Hélio é o craque aí na tributação e finanças, sabe que a parcela que, por exemplo, no orçamento desse ano, a parcela que o governo federal dispõe para investimento, ela é 10% em número, 10% do que vai pagar de juros, encargos e serviços da dívida. Mas eu não consigo mexer com a dívida, eu consigo mexer com tudo. A dívida é um ente sagrado, porque protege aquele segmento bem pequenininho em número, muito forte, que está no topo da nossa sociedade. Esses são intocáveis, foram no governo, em todos os governos, o governo de Lula, o governo de Dilma, de Temer, todos esses governos. E continua sendo. A aprovação da autonomia do Banco Central foi uma coisa que eu estudei muito, eu sou absolutamente contra. Foi a grande pressão dos bancos. E alguém vai dizer, puxa, como é que vou ser fiscalizado pelo Banco Central? Eu estou defendendo fortalecer esse banco. Eu estou defendendo fortalecer qualquer influência política que possa me prejudicar o meu negócio. A autonomia do Banco Central foi de um jeito tal que o dirigente do Banco Central, mesmo incorrendo em falta, só pode ser destituído se o Senado aprovar. Que presidencialismo é esse? Então, eu quero só mostrar isso, que nós estamos um país com instituições destruídas ou semi-destruídas. E nessa semi-destruição nascem as pretensões setoriais de se arvorarem na condição normativa. Às vezes, cansados, tristes, por não ver aquilo que deveria ser feito ser construído. Aí assume a justiça em causa própria, que a gente via no sertão do nosso estado, quando uma família tinha um parente morto e via a justiça não tomar a providência adequada, ele ia por conta própria, fazia a justiça de mão própria, aí a outra parte revidava e assim segue. É mais ou menos isso. Isso é justiça de mão própria. Com todo respeito ao CNJ, com todo respeito aos seus conselheiros, cuja composição eu sou totalmente contrário, porque acho que do jeito que está, não vou falar mal de ninguém, mas pegue os conselheiros de cada origem, da Câmara, da coisa, e ver se aquelas pessoas seriam realmente nomes excepcionais para ser os controladores do judiciário. A função do CNJ é fundamental. As composições do CNJ não são tão boas. Minha sincera opinião. É isso aí. Falei demais. Então, o assunto é polêmico, a gente já esperava desde o início que o assunto fosse bastante polêmico, e aqui o grupo de pesquisa tem uma metodologia, ou seja, falou a Sandra, falou o professor Francisco, e certamente vou dar a palavra para a Sandra, para se tiver alguma réplica a fazer, que assim o faça. Sandra, sempre consciente de que o contraditório, não é algo que nos faz crescer, não é? Com respeito, claro, não é? Você com a palavra, minha amiga, por favor. Hélio, desembargador Francisco, aliás, doutor Francisco. Eu ouvi atentamente a exposição do doutor Francisco
E entendo, sim, eu acho que a questão da interseccionalidade é um problema, a questão da questão da raça, especialmente, é efetivamente um problema, talvez o futuro grande problema que nós vamos ter que enfrentar, mas para a questão racial, quando nós estamos... E tudo assim, existe uma questão, eu acho que essa resolução do CNJ foi efetuada com base naquilo que eu falei, né? Houve sempre um levantamento numérico da questão, houve toda uma pesquisa estatística, um levantamento numérico. Questão da raça, há um problema sério, como o próprio doutor Francisco mencionou, de ingresso da magistratura no primeiro grau. Não é nem de acesso ao segundo grau, mas de ingresso ao primeiro grau. Recentemente, muito recentemente, nós temos a questão da ação afirmativa em sede dos concursos públicos também, né, para ingresso na carreira da magistratura, nós temos essas ações afirmativas, mas ainda o número de candidatos ainda que ingressam efetivamente na magistratura é bastante reduzido, aumentou um pouco, talvez com essas ações afirmativas, talvez nos últimos concursos tenha aumentado um pouco, porque não me lembro também quanto tempo tem essa ação afirmativa em relação aos concursos, eu já não me lembro mais, acho que talvez tenha uns 5, 6, 7 anos no máximo, não me lembro, e também isso deve ter envolvido 2 concursos no máximo, não vou fazer essa afirmação. Então, ainda talvez não deu tempo, talvez, dessa ação afirmativa ser efetivamente implementada em relação ao ingresso no primeiro grau de magistrados negros. Aqui eu posso falar, assim, empiricamente, eu não lembro, mas o número de magistrados e magistradas negros na segunda região é muito pequeno também. É bastante pequeno, não me lembro, uma meia dúzia, talvez, 10 magistrados negros, não tenho certeza. Mulheres negras, salvo engano, são 2. Quer dizer, então nós temos 2 mulheres negras e fomos contar homens e mulheres negros, eu acho que talvez 10, talvez, eu não tenho certeza. Então, é uma questão que tem sim que ser corrigida, e inclusive, aí nós estamos falando de ações afirmativas, de uma resolução que, salvo engano, também foi por meio de resolução do CNJ que foi se estabelecida essa questão das cotas para ingresso na magistratura e nos demais cargos do Poder Judiciário. Então, existe um percentual mínimo de negros que devem ingressar. Agora, evidentemente, são pessoas que têm que ser aprovadas em todas as provas. Então, talvez o número ainda seja reduzido em razão disso, porque nunca faltam vagas na magistratura. Talvez essa questão das cotas seja muito mais relevante para o número de servidores, porque o número de servidores sempre é um número muito maior de aprovados do que de vagas. E, salvo engano, na magistratura, sempre temos, na verdade, um número de aprovados inferiores ao número de vagas. Existem uma série de outras questões estruturantes que talvez estejam ainda impedindo. Eu, quando estava na presidência da JUFERJ, nós apoiamos a implementação de um curso um curso gratuito, para o qual juízes federais todos gratuitamente estavam dando, chamava-se Magistratura Plural, destinados a negros e pardos, um curso preparatório para concursos, em qual, assim, que muito me orgulha de vários colegas, eles todos aceitaram lecionar nesses cursos gratuitamente. Houve uma seleção que foi efetuada junto com a JUFERJ e a Educafro para esses candidatos, para tentar proporcionar uma maior aprovação de negros e pardos em concursos públicos, especialmente na magistratura e magistratura federal. É uma ação que tem mais ou menos um ano e ainda não verificamos se... Mas acredito, sim, que vamos ter sucesso, porque o nível dos nossos colegas professores era excepcional, na verdade. Foi uma iniciativa da colega Ana Paula Vieira de Carvalho, e foi, eu acho, assim, realmente excepcional, como talvez medida afirmativa, mas eu acho que, nesse momento, eu acho que não foi efetuada a interseccionalidade da raça junto com as mulheres para a magistratura, especialmente para a promoção, porque o número de magistrados em primeiro grau ainda é muito reduzido.
Então, salvo engano, houve essa questão. A questão da OAB, na verdade, eu não sei exatamente o porquê que não foi incluído na questão do quinto, não sei se a questão da regulação do CNJ, por que eles não envolveram exatamente, talvez seja uma coisa para o futuro, talvez seja algo para o futuro, talvez estejamos implementando aos poucos a questão da regulamentação. E eu que, assim, uma coisa que seria importante, que eu acho que seria para ressaltar, que nós continuamos aplicando em relação, mesmo quando estivemos falando de uma lista feminina, a necessidade da implementação de todos os requisitos da promoção por merecimento. Então, todos aqueles critérios constitucionais atinentes à promoção por merecimento continuam vigorando. Nós vamos apenas aquele quórum elegível de promovíveis, digamos assim, é que vai ser reduzido, mas todos esses critérios atinentes à promoção por merecimento continuam válidos. Vão ser todos válidos, número de decisão, qualidade da apresentação jurisdicional, frequência a cursos de aperfeiçoamento, não sofrer faltas, ou seja, toda aquela série de requisitos necessários para a promoção do merecimento vão continuar válidos, dentro desse quórum dos 38% de mulheres promovíveis, digamos, ou talvez não sei se somos 38% de mulheres titulares, mas dentro desse quórum de mulheres que estão aptas a serem promovidas. E menciono aqui, por exemplo, uma questão, por exemplo, que no meu tribunal é o único, né, entre os tribunais regionais federais, no qual nós estabelecemos a necessidade da obediência ao quinta parte mais antigo para promoção por merecimento. Esse está no nosso regimento interno. O Conselho Nacional de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal entenderam que isso não é uma regra constitucional para a promoção por merecimento para a Justiça Federal, mas o meu tribunal entendeu estabelecer como requisito que, para ser promovido por merecimento, na segunda região, é necessário que o juiz esteja na quinta parte mais antiga. A regra da promoção feminina seria algo semelhante. Seria algo exatamente semelhante. Você seria necessário, na verdade, você tem que obedecer a todas as regras, só que o quantitativo das juízes, dos magistrados promovíveis, seriam em listas alternadas. Uma seria lista composta apenas por mulheres, mas ainda obedecendo todos os requisitos constitucionais, na verdade, atinentes à matéria. Então, seria uma forma de integração da norma constitucional já existente para a promoção por merecimento, assim como nós temos a questão da quinta parte mais antiga para a promoção por merecimento feita na segunda região, que não ocorre, eu salvo engano, em outras regiões. É algo que ocorre aqui na segunda região e por meio de disposição do regimento interno. O nosso regimento externo estabeleceu essa medida e é obedecida e até hoje não foi declarada inconstitucional. Então, entendo que, eu acho que seriam talvez essas ponderações, entendo sim que nós temos que, essa questão do excesso de normas reguladoras, qual é o limite dessas normas reguladoras de integração do texto constitucional e até que ponto podemos ingressar. Mas nessa hipótese específica, eu acredito que foram precedidas de estudos amplos. Na questão do serviço, do remanescente do serviço público, também seria interessante a questão, na verdade, de se verificar se existe, sim, uma dificuldade de ascensão funcional no remanescente do serviço público. Se existe essa dificuldade, em que medida existe, e aí sim ter uma regulamentação, porque eu acho que o que aconteceu nesse caso é que houve todo um estudo dessa participação feminina, como eu falei, começou assim em 2017, esse estudo começou em 2017, principalmente, então houve todo um estudo da participação feminina. Então, eu acredito que em outros
ramos do serviço público, eu não sou contrária que sejam estabelecidas normas da participação, especialmente nós estamos falando aqui em promoção, e não em acesso. Então, não seriam cotas de concurso, mas em questão de promoção. Até porque, na questão de acesso, de alguma forma, a mulher tem ingressado no serviço público. Ela ingressa no serviço, por exemplo, na Justiça do Trabalho, salvo engano, a participação feminina é até superior do que a participação feminina masculina no primeiro grau. No primeiro grau, na Justiça do Trabalho, a participação feminina, acho que chega a quase 60% no primeiro grau. Então, não há exatamente um problema de acesso, mas de promoção. Nós estamos falando aqui de promoção. Então, no próprio serviço público, teria que fazer setor a setor, mesmo entre os militares, talvez, verificar, e nós não estaríamos falando de tenente, mas porque existe toda uma promoção por antiguidade, mas aí nós estaríamos falando talvez da promoção general. Talvez verificando, eu não sei nem se pode, na verdade, o corpo feminino ascender a general, eu nem sei. Mas eu acho que, salvo engano, acho que ela nem chega, o corpo a quadro feminino, não tenho certeza. Mas seria uma questão de, basicamente, ascensão a general ou a coronel, seria algo semelhante, não uma promoção de primeiro tenente, segundo tenente para primeiro tenente, que é uma promoção basicamente por antiguidade ou por interstício do tempo, mas seria uma questão da promoção, sim, onde hoje nós estamos falando de critérios de merecimento. Então, nas etapas da carreira militar, onde o critério do merecimento seria aferível. E, salvo engano, não me lembro, mas seria a nível para ascender a coronel ou a general, na verdade, que seria uma questão, talvez, de efetuarem estudos. Existe, inclusive, as mulheres diplomatas estão pleiteando algo semelhante. Existe uma associação das mulheres diplomatas e elas mencionam, elas na carreira, elas são atualmente um percentual bastante significativo, não sei quanto, mas o número de mulheres embaixadoras é extremamente reduzido. É uma situação bastante semelhante em relação às mulheres diplomatas, que é justamente nessa questão da ferição do merecimento, para ascensão funcional, não para ingresso nos cargos do serviço público. Porque nessa questão em si, a mulher vem chegando, nós efetuamos concursos públicos, a mulher vem chegando, de certa forma, às carreiras, ela chega às carreiras. A dificuldade da mulher é em ser promovida. Então, aí, nesse ponto que veio a resolução do Conselho Nacional de Justiça. Mas é isso. Bom, obrigado, Sandra. Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês, agradecer a Sandra, agradecer ao professor Francisco. E claro que eu vou dar a palavra para, digamos assim, a nossa metodologia do grupo de pesquisa. E convidando vocês, a cada 15 dias, eu e o professor João Braga, ele não está podendo vir aqui hoje, ele estava para vir, mas teve um problema de força maior e não conseguiu vir. Também, mas a gente, a cada 15 dias, nós vamos trazer temas que provocam polêmicas, como este, que sem dúvida provoca muita polêmica, não é? E permitir que pessoas que pensam de formas diferentes estejam aqui conosco. A ideia do grupo de pesquisa é a cada 15 dias promovermos debates, mas debates reais, né? Onde ocorra confronto intelectual, né? Onde haja essa possibilidade de quem vai nos assistir mais adiante, hoje é o programa piloto, que escute um lado, que escute o outro e forme a sua opinião de acordo com os argumentos que forem apresentados. Então, quero agradecer mais uma vez a vocês e dar a palavra, claro. Agora, Sandra, vou dar a palavra ao professor e logo depois vamos encerrar contigo. Professor, eu queria que fizesse o fecho, uma conclusão, a síntese, para quem vai nos escutar, por favor. Veja, antes de... Eu não vou replicar as colocações de Sandra. A colocação dela é mais de conteúdo, a minha é mais aspecto formal. Mas só dois tópicos. A questão do serviço diplomático, o cargo de embaixador não é cargo de carreira. Tanto é que, embora o governo atual, sem estar fazendo comparação do governo X ou Y, ele respeite muito que quase todos os nomeados embaixadores eram da carreira, o que não aconteceu do último governo, o cargo de embaixador pode ser nomeado qualquer um. Lembre que o Itamar Franco foi nomeado embaixador na Itália, embora pouco fosse lá. Então, o cargo de embaixador, o pleito das diplomatas, eu conheço porque tenho um amigo diplomata, é que elas também tivessem a mesma cota de número de embaixadores e tal. Mas aí depende da designação
deixaria de ser cargo em comissão, que é cargo em comissão do presidente da República. Dentro da diplomacia tem algumas coisas complicadas, tipo a questão dos adidos, vejam, quando surgiram esse monte de coisas, adido militar, adido de não sei o quê, são pessoas, é um lugar onde tem um monte de penduricalho que tinha que ser visto. E o outro tópico que eu referi, bem pontual, é a questão, no meu entender, absolutamente equivocada, quando o Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, no primeiro caso, era parte no processo, o cunhado de um ministro supremo, mas não foi por isso que o Supremo decidiu assim, mas o Supremo decidiu errado. O Supremo pegou uma regra do ADCT para a Justiça Federal, aquela regra dos 5 anos, que só era pelo fato, eu sei porque eu já era juiz federal na época, e não havia juízes suficientes de permitir que juízes que tivessem mais de 5 anos, mesmo que fosse de outra região, pudesse ser votado. Por exemplo, naquela época eu tive ainda 11 votos, embora não tivesse nenhuma pretensão, para o TRF da 4ª região. Porque tinha que completar os quadros. Aí pegou-se essa regra do ADCT e, sabe-se lá por quê, entendeu-se equivocadamente que para a Justiça Federal bastava ter 5 anos de exercício, o que agrava essa situação daqui. Qual é o grande equívoco? Para a Justiça do Trabalho, que é federal, tem que se observar a 5º. Todas as justiças têm que se observar a 5ª parte. Na Justiça Federal basta ter 5 anos. Por exemplo, nós temos mais de 100 juízes federais de primeiro grau, praticamente todos com mais de 5 anos. Qualquer um pode concorrer ao tribunal. É uma injustiça, por exemplo, em relação a um juiz qualificado como o Hélio, que pode ser que ele não tenha amizades, etc. e tal, que levem a ele ser alçado, e um que está lá atrás da fila ser alçado. Isso cria uma injustiça. É que nos tribunais onde essa regra da 5ª parte não é observada, nós temos vendo o ingresso nos TRFs de juízes muito novos. E os juízes, por conta disso, os juízes que chegam na antiguidade no tribunal são sexagenários. A regra é uma só. A regra que o Constituinte estabeleceu foi que está na 5ª parte. O que o seu tribunal fez corretamente é a aplicação da Constituição. O que o STF fez, ao desprezar a Justiça Federal, foi desatender a Constituição. Como está no topo da pirâmide do judiciário, desatende como quer. Mas eu adorei debater com você, Sandro, o tema é interessante. Estarei sempre às ordens, doutor Hélio, para participar de qualquer discussão. Um abraço para todos. Muito obrigado, eu tenho certeza que está sendo muito útil, né, muito produtiva esse nosso debate, produtivo esse nosso debate. E minha amiga Sandra, você aí no Rio de Janeiro, acabou de realizar uma sessão no TRF da 2ª região, como desembargadora, não é verdade? E aí, eu te pergunto, agradecendo, como sempre, e te peço, né, as tuas palavras finais nesse debate, porque eu volto a lhe convidar, seguramente. E aí, Sandra, você com a palavra. Olha, eu gostaria só de agradecer. O tema é realmente instigante, é extremamente interessante. Eu entendo como uma ação inovadora, realmente, e ele, eu acho que vai suscitar esse e muitos mais debates. Acredito, sim, que essa questão vai ainda ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Acredito que algum colega vai ingressar com algum tipo de ação junto ao Supremo Tribunal Federal, sim. Então, vai ser o Supremo que vai dar a palavra final, vai decidir sobre constitucionalidade ou não dessa resolução. E dizer que é uma satisfação imensa poder participar desse debate, tanto com você, quanto com o doutor Francisco, a quem sempre admirei muito durante todos esses anos, um colega excepcional, como disse, nosso eterno presidente do Tribunal Regional da 5ª Região, professor de todos nós. Então, a quem é sempre uma honra poder ouvir, poder escutar, debater, por mais até que nossos entendimentos tenham sido diferentes. Eu acho que o fascinante do direito é justamente esse debate. O fascinante é o que eu sempre menciono. Eu, por exemplo, ainda sou juíza de primeiro grau, mas o que me fascina no exercício da magistratura no 2º grau é justamente essa possibilidade do debate. E esses debates também em sede acadêmica, em sede desses podcasts, é também sempre muito fascinante, muito importante.
a realização desses debates. Eu acho que eles contribuem muito para o crescimento, para que, na verdade, os temas possam ser melhor debatidos, para que nós possamos realmente refletir melhor sobre muitas questões. Muitas vezes, sozinhos, nós chegamos a uma conclusão, mas quando nós temos diversas opiniões em sentido contrário, novamente, com certeza saímos sempre enriquecidos. Então, Hélio, realmente muito obrigada por ter me convidado, e é sempre uma honra poder participar do seu grupo. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado por terem atendido o convite. Vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite. Boa noite.